bom estarmos neste momento, mais uma vez, para proporcionarmos a palavra de Deus, uma palavra de fé, de amor e de esperança. Quero neste momento trazer uma palavra com a temática sobre a paz. Como manter a paz interior? De onde vem a paz? E como encontrar a paz? Veja que nesse momento da atualidade, do século 21, perpassa por situação de muita angústia, tristezas, dores profundas, estresse, depressão, a síndrome do pânico, momentos de insegurança, momentos de incerteza. Não sabemos às vezes nem como agir e nem como proceder diante desse cenário que nós presenciamos. Nós podemos observar momentos difíceis da pandemia, mortes, desempregos, crises em todos os aspectos, podemos dizer assim, no aspecto da saúde, no aspecto econômico, político, religioso, moral, familiar, educacional, em todos os sentidos. E me faz lembrar de uma frase que o próprio Leonardo Boff, ele coloca, ele diz que não há lugar seguro, a corrupção ela está alastrada em todos os lugares. E ele coloca que às vezes vamos procurar assim, uma igreja, acreditando que ali na igreja é o céu, que ali na igreja há realmente um lugar seguro. E de repente aquela pessoa vai para a igreja e se perde dentro da própria igreja. Quando eu faço essa colocação, eu estou se referindo à questão da igreja no sentido geral, no sentido amplo, né? No sentido amplo da igreja. Porque nós sabemos que o importante é nós estarmos fundamentados na palavra de Deus. Termos o conhecimento da palavra, porque na realidade não é a igreja que salva, mas quem salva é a palavra de Deus. E nesse momento a gente percebe que essa situação desse cenário que traz nesse momento do século 21, ela afeta a vida humana naquilo que ela possui de um ponto mais fundamental, que nós podemos dizer assim, que seria a questão do cuidado, do amor ao próximo, da compaixão, da misericórdia. Então, dentro desse contexto, percebe-se que se perde, né, a questão dos princípios fundamentais. E isso nos traz uma preocupação. Mas aí eu abro um parêntese e faço uma colocação no que diz assim, por exemplo, quando nós deparamos com uma parede que ela está rachada, e quando nós olhamos para aquela parede que ela está rachada, vem uma preocupação, precisamos tampar aquela brecha, está feio aquela rachadura, e de repente alguém tem a ideia de que pegar um cimento, pegar um cal, né, e vai tampar aquele buraco e está resolvido, tampou aquela fenda, né, aquela brecha, aquela rachadura, está resolvido. Mas na realidade percebe-se que a raiz do problema não foi sanado, porque o interessante é analisarmos quais são as causas, quais são as raízes que trouxe essa rachadura nessa parede. Então, quando nós analisarmos, estudarmos e descobrirmos qual é a causa, a origem que trouxe aquela rachadura, aí nós vamos observar que é ineficiente pegarmos simplesmente um mero cimento, um cal e tampar aquele buraco, porque não está resolvido o problema. E assim é hoje a nossa humanidade, é o cenário que nós contemplamos todos os dias. E aí perguntamos, como ter a paz interior? Aonde está a paz? Mas existem algumas propostas, né? Que às vezes alguém aponta assim,
Precisamos investir no processo da educação, mais educação. Precisamos investir na questão da qualidade de mais formação. Outros apontam, talvez um sistema político diferenciado, implantar políticas públicas diferenciadas, mais eficientes, transformar o cenário político, enfim, apontam algumas sugestões. Mas verifica-se que essas propostas, essas sugestões, não perpassam a raiz da questão essencial. Vejamos como exemplos quando deparamos, com essa situação que nós colocamos a parede rachada. Não adianta tamparmos com o cimento, que seria ineficiente se pegarmos meramente o cimento e tampar, mas não descobrimos qual foi a causa, foi a origem que causou aquela rachadura na parede. Então, este é o cenário que nós estamos vivenciando. Mas vale lembrar que o homem precisa de paz. E eu apresento, neste sentido, aponto uma resposta pautada na palavra de Deus. A resposta ela está inserida na Bíblia Sagrada, no livro de João 14, capítulo 14, verso 16, que diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui eu aponto Jesus a solução. Aleluia. Nota-se que a paz é um caminho de construção. É a nova vida em Cristo Jesus. É construir um novo caminho com Deus. Aí está a raiz do problema. A falta de Jesus, a falta de Deus no coração, A paz está em Deus. O homem necessita de ter esse encontro com Deus e entregar a sua vida a Deus. O homem necessita confessar a Deus: Deus, eu quero te conhecer de verdade e ter um relacionamento que dê sentido à transformação do meu ser, à transformação da minha vida. Esse encontro verdadeiro com Deus é o homem encontrar-se com Deus. Aí está a resposta. A verdadeira paz no poder só pode ser oferecida pela fé e a confiança em Deus, no poder de Jesus Cristo. Este Deus que nos criou, que nos conhece e tem o poder para aliviar as nossas dores e curar a alma, nos dando força para crescer e sorrir mesmo em meio à dor. Vale dizer que este Deus que eu apresento nesta hora não é uma força cósmica, nem energia impessoal, mas é um Deus poderoso que doou a sua vida na cruz do Calvário em resgate das nossas vidas. Põe a tua vida nas mãos do Senhor, confia nele e ele te ajudará, como diz lá no Salmo 37, verso 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Como é bom saber que mesmo nas horas mais amargas, eu posso sentir paz. O Senhor está comigo. Vale dizer que não são as circunstâncias da vida ou as pessoas que nos deixam com a alma presa ao sofrimento, mas sim é a falta de Jesus em nossa vida. Jesus é a solução, Jesus é o caminho, Jesus é o autor da vida. Com ele, mesmo as situações mais difíceis e dolorosas tornam-se suportáveis e amenos, pois ele está conosco, ele é o nosso refrigério, ele é o nosso refúgio. E que nos braços do Senhor você pode chorar e sentir acolhido por ele. Você pode dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, me socorre, me ampara, e ele vai nos acolher nos seus braços. Aleluia. E nós seremos acolhidos e amados por nosso Deus. E por certo, ele nos dará o consolo. Qual é maravilhoso é habitar o nosso coração. Qual maravilhoso é Jesus habitar
em nosso coração, fazer morada em nossa vida. Como é gostoso ter Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo fiel. Ele está conosco, Ele é a nossa habitação. Aleluia. Vale ressaltar que a paz está em Jesus. E Jesus é o caminho, Ele é a paz. Só Ele pode preencher o vazio do nosso coração. Jesus é o único caminho. Entretanto, o mundo aponta que todos os caminhos levam ao Pai. Mas a Bíblia, ela é enfática a dizer que há somente um caminho. E Jesus é o caminho. É notório, o mundo tem sido muito sedutor, apontando que todos os caminhos conduzem ao Pai. Equívoco. Jesus é o único caminho. Ele é a verdade, a vida, e nele temos vida em abundância. Entendemos que o vazio na alma, no coração, é a falta da presença de Deus na vida do homem. Jesus, Ele é a paz. Jesus é a alegria. Jesus é a esperança. Aleluia. A palavra de Deus é fantástica, é real e é verdadeira. Viver em paz é ter equilíbrio das emoções, é saber viver momentos de turbulência com tranquilidade, calma, sem desesperar, sabendo que Deus está no controle de tudo e cuida de tudo e cuida muito bem. Não podemos imergir, aprofundar em nossos problemas que surgem em nossos caminhos. Não podemos desgastar interiormente, ter excesso de preocupação. Isso traz consequências graves para a nossa saúde, na qual dificultará a solução dos problemas. Veja o que diz o Salmo 46, verso 4. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Olha que lindo! O rio de Deus, que é o fluxo contínuo da graça de Deus, da glória, do poder de Deus em nossa vida. Esse fluxo da graça, esse fluxo da glória de Deus, do poder de Deus que flui sobre o nosso ser. E isso é a água do Espírito Santo que corre no nosso interior. É a água do Espírito Santo que flui em nosso ser, trazendo transformação, trazendo renovação, trazendo fé, trazendo força e trazendo um renovo espiritual na nossa vida. Aleluia! A paz em nossa vida é algo glorioso, é valioso, na qual o Senhor nos garantiu. Vejamos o que diz lá no livro de João, capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele diz aqui, tenho-vos dito para que em mim, em Cristo Jesus, né, nós tenhamos paz, né? Sabemos que Deus é um lugar de abrigo, de refúgio para seus filhos. Olha que lindo! Jesus, Deus, Ele é o nosso abrigo. Ele é realmente o nosso porto seguro, aonde nós abrigamos, aonde nós escondemos em Jesus. E Ele nos livra de todo perigo, Ele nos livra de todo mal. Ele nos guarda, nos protege, nos esconde debaixo das suas poderosas asas, a asa do Altíssimo. Aleluia. Veja o que diz lá no Salmo 91, verso 1. Diz assim, aquele que habita, né, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Se você habita em Cristo, se você vive em Cristo, então você pode descansar. Isso perpassa uma segurança daqueles que confiam em Deus, daquele que vive sob a vontade de Deus, aquele que vive realmente habitado, escondido em Cristo Jesus. Aleluia. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente na angústia.
Deus é o nosso baluarte, porto seguro. Podemos buscar em Deus a sua proteção em tempos de perigos, tanto na nossa vida espiritual, perigo físico. Nós precisamos buscar em Deus a força e a proteção. A palavra de Deus, ela proporciona segurança, abrigo para aqueles que colocam sob a vontade de Deus. Vale salientar que quanto mais arraigados estivermos em Cristo e na sua palavra, fazemos dele a nossa habitação, tanto maior será a nossa paz e o nosso livramento em tempo de perigo. Alicerçados em Jesus, vivemos cada dia como filhos amados de Deus, dirigido e sustentado pela sua forte e poderosa mão. Ao passarmos pelas tempestades, seremos acolhidos e fortalecidos por eles e nos tornaremos úteis para o conforto de muitas vidas. O ser humano precisa de paz. Precisamos aprender a desfrutar de sua paz. Mesmo em meio à tempestade, os vendavais, nós precisamos ter paz. Aleluia! Faz-se necessário termos a convicção que Jesus está conosco. Essa promessa está garantida. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Está garantido na palavra de Deus. Aleluia! Vale dizer que isso não significa que não teremos problemas, circunstâncias, caminhos difíceis a passar. Veja que o próprio Jesus, ele nos adverte que no mundo tereis tribulações e aflições. Mas ele nos diz: tem de bom ânimo, não pare, não pasme, não fica com medo, mas creia em Cristo Jesus. Ele é a nossa força, ele é a nossa esperança. Aleluia! Não podemos parar, não podemos desanimar, nem ficar perplexo, mas precisamos ter ânimo em Cristo Jesus. Aleluia! No entanto, o mais importante é sabermos conduzirmos em plena paz. O problema está aí, mas eu preciso de uma paz, de uma tranquilidade em Cristo Jesus para conduzir o problema. O problema não pode me afligir, não pode perturbar a minha alma, não pode perturbar a minha mente, mas o problema eu tenho que enxergar, ver e dizer: problema, acalma aí, porque isto aqui é para Jesus. Este problema não é para mim, mas é para Jesus. Jesus vai me direcionar, Jesus vai me orientar, vai me capacitar para mim poder saber como agir diante desse problema. Então precisamos ter calma, tranquilidade, paz, e essa paz está em Jesus. Aleluia! Glória a Deus. No Salmo 46, verso 5, diz assim: Deus está no meio dela, Deus está no controle de tudo. Ele não perdeu o controle, Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. Ele está pertinho de ti, te ajudará e te sustentará. Ele é fiel amigo em todas as horas. Jesus é o nosso consolo, o nosso baluarte, a nossa esperança. Ele faz brotar água no deserto. Aleluia! Vejamos o que diz lá em Isaías, capítulo 41, verso 18. Abrirei rios nos altos desnudados, e fonte nos meios dos vales. Tornarei o deserto num lago d'água, e a terra secas e mananciais. Esse é o nosso Deus, o Deus poderoso, o Deus maravilhoso. Aleluia! O cristão não pode ter uma mente, um coração, uma alma perturbada, mas com Jesus a paz no vale. No deserto, em meio às lutas, você é capaz sim de adorar a Deus. Você é capaz sim de exaltar o nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Deus é o mesmo do vale e da montanha. Aleluia! Veja o que diz lá em Provérbios, capítulo 24, verso 10. Se te mostrares frouxos no dia da angústia, a tua força será pequena. E agora? Vai parar? E aí? Vai voltar para trás? Vai desistir? Não. Jesus diz o quê? Tenha bom ânimo. Aleluia!
Vale lembrar que o Senhor Jesus nos ensinou como lidar com as adversidades, os problemas que nos cercam. Nada de desesperos, de aflições, de perturbações, mas calma, tranquilidade. Aleluia. Necessário estar convicto que em tudo o Senhor Jesus peleja por nós. Necessário se faz termos o equilíbrio emocional, o equilíbrio interior dentro de nós. A paz em Cristo Jesus, Ele é a nossa paz. Diante dessa palavra, Jesus demonstra que precisamos ter paz e confiança nele. Tenha bom ânimo. Não podemos desistir, se entregar, desmorecer, mas sempre confiante no poder da sua palavra. Vale entender e compreender que Jesus nos dá paz. Jesus nos dá a paz vem dele. Mais importante é entendermos que quem controla essa paz é nós. Nós temos que ter o domínio, o controle de manter a calma, a confiança e não perturbar o nosso coração, a nossa mente e a nossa alma. Manter em vigilância, não se entregar e sempre confiante. Jesus te dá paz, mas eu preciso controlar, ter o domínio dentro do meu ser. Aleluia. Vale ressaltar que a paz interior, precisamos lutar por ela. Perseverar em Cristo, na sua força e no seu poder. Nossa esperança, alegria vem de um coração seguro, tranquilo, que não abate diante dos problemas, das dificuldades, mas consegue enxergar e esperar a vitória em Cristo Jesus. Quando desesperamos, ficamos angustiados, aflitos, com medos e preocupações, não conseguimos ver solução. O medo é o nosso inimigo, nos afasta da confiança em Deus e com isso minarão nossa força e nos conduzirão à derrota. E não conseguimos resolver os problemas, mas se tornam mais agravados por falta de fé e equilíbrio emocional. Evidentemente, a energia negativa desestrutura o seu equilíbrio e rouba a sua paz interior, além de deixar vulnerável as forças que travam a sua vida e prejudicam a sua saúde. Pode nos causar várias consequências e complicações. Com isso, inviabilizando o agir de Deus em nossas vidas. Deus alegra de um coração cheio de esperança, fervor. Percebe-se que o adversário das nossas almas tem levado a muitos crentes ao desespero, à incredulidade, à falta de fé, e com isso tem destruído a saúde de muitos, trazendo depressões, angústias profundas e até suicídios. Veja que a Bíblia aponta que no Velho Testamento existem várias situações onde os medrosos eram dispensados da guerra. Ora, o medo traz insegurança, pavor, desequilíbrio emocional, e isso rouba a nossa força e a capacidade de vencer. Precisamos controlar as nossas emoções, buscar a paz interior. Jesus é a nossa paz. Veja o que diz lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso entendimento em Cristo Jesus. Então, precisamos colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas angústias, os nossos problemas, porque diante dele, ele tem a solução. Que possamos buscar a paz, o amor, a fé, a cada dia em nossa vida. Orar mais, jejuar mais, interceder mais, de modo que alcancemos a misericórdia de Deus em nossa vida. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo. Esteve na prisão, mesmo em risco de vida, mas na sua alma tinha paz, tinha alegria e ali ele adorava a Deus. Vamos pedir a Deus que nos ensine a viver em paz, em qualquer situação. Que a graça de Deus seja abundante em nossa vida. E estamos guardados, protegidos, debaixo da sombra do Onipotente.
Que Deus abençoe, que Deus continue guardando a família, protegendo cada um de nós e abençoando a nossa nação brasileira. Que a paz de Deus seja derramada em cada coração, em cada vida. A paz está em Jesus Cristo. Amém.